Fala, galera! Estamos aqui de novo para conversar com vocês sobre aqueles assuntos mais recorrentes nas provas do Enem e nos vestibulares. Dando continuidade ao nosso primeiro vídeo postado, nesse momento de tanta confusão e de tanta crise mundial e no Brasil por conta da pandemia, hoje nós vamos trabalhar mais especificamente a expansão marítima e comercial, focando um pouco na expansão portuguesa e na expansão espanhola. Os dois primeiros estados unificados da Europa, que, por conta de terem sido, inclusive, os primeiros estados organizados, foram os primeiros a promover o processo de expansão. É claro que, além disso, nós temos uma excelente localização geográfica e, especificamente, Portugal, os ensinamentos de técnicas de navegar oriundos da escola de Sagres. Mas, na verdade, o que acontece normalmente nessas questões é uma comparação, né, não só na questão cronológica, mas também na questão do destino que esses dois estados resolveram tomar. Então, começando por Portugal, Portugal inicia o seu processo de expansão exatamente no ano de 1415, quando Portugal conquista o arquipélago de Ceuta, um importante entreposto comercial no norte da África que faz com que Portugal comece a controlar essas rotas comerciais. A partir daí, Portugal decide que o seu processo de expansão deverá ser feito em direção ao Oriente, fazendo o que ficou conhecido como périplo africano, ou seja, contornando o litoral da África, entrando no Oceano Índico e chegando até o centro das especiarias, a cidade de Calicut. Portugal não se deteve a Ceuta e conquistou Açores, Madeira, Guiné, Cabo Verde, Cabo Bojador, até chegar ao trecho mais difícil, onde mais demorou, que foi dobrar o Cabo das Tormentas, que depois fica conhecido como Cabo da Boa Esperança. Na verdade, após dobrar o Cabo da Boa Esperança em 1488, Portugal ainda vai perdurar 10 anos para chegar em Calicut. Uma pergunta sempre é feita: se havia um desejo tão grande de chegar até as Índias, por que Portugal demorou 83 anos para atingir os seus objetivos? Uma resposta também é muito clara. No meio do caminho, Portugal foi encontrando riquezas que lhe interessavam. E o litoral da África serviu de apoio para que ele construísse as feitorias, extraísse as riquezas que aqui ele ia encontrando, gradativamente. E o aspecto mais importante foi quando Portugal conseguiu, através dos contatos com os grupos africanos, iniciar o processo de escravização dos povos da África. Os negros que viviam no continente africano passaram a ser retirados do continente, levados para a Europa e depois para o continente americano, transformados em escravos. E para isso foi preciso o tráfico negreiro, uma das principais, ou talvez a mais lucrativa atividade econômica portuguesa. A segunda viagem de Portugal para as Índias, 1500, teve um propósito anterior, que era, antes de chegar às Índias, ocupar as terras portuguesas que estavam no litoral do Brasil. Por que isso? Porque quando Portugal e quando Espanha deram início ao processo de expansão e dominaram praticamente toda a área do mundo, Portugal contornando o litoral africano e a Espanha, que tinha se unificado muito mais tarde e que só em 1492 consegue expulsar definitivamente da região sul da península as últimas possessões mouras, recebe a proposta do genovês
experiente navegador Cristóvão Colombo para iniciar o seu processo de expansão. Em busca de metais preciosos, os reis da Espanha concedem o direito a Colombo, que diz que viajará diferente dos portugueses. Ao invés de direção ao Oriente, em direção ao Ocidente. E viajando em direção ao Ocidente, em pouco mais de 3 meses, ele encontra uma grande extensão de terra que ele vai dizer que é as Índias. Tanto que nomeia os seus moradores, homens e mulheres, de índios e índias. Algum tempo depois, o navegador Américo Vespucci descobre que ali era um outro espaço e não as Índias. E em sua homenagem é dado o nome de América. Observe que nós temos aqui duas grandes consequências desse processo de expansão construído pela Espanha e por Portugal. Por Portugal, a grande consequência é a descoberta do novo caminho para as Índias, que vai permitir o rompimento, ou pelo menos a diminuição das relações que eram feitas pelo Mediterrâneo. Para a Espanha, a descoberta do novo mundo, ou seja, do continente americano. Como eles eram, teoricamente, os donos do mundo, os globalizadores, foi preciso dividir esse mundo para impedir que outros povos viessem para essa região. Assim, em 1493, assinaram, de comum acordo com o Papa, a bula Intercoetera, que estabelecia uma linha imaginária a 100 léguas do arquipélago de Cabo Verde, disponibilizando esta área para Portugal, disponibilizando esta área para a Espanha. Um ano depois, os portugueses não aceitavam mais a bula Intercoetera, sugeriram alteração, e essa alteração foi feita e surgiu em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que não diferenciava-se muito, apenas, ao invés de 100 léguas distante do arquipélago de Cabo Verde, a linha andava para 370 léguas distante de Cabo Verde. Sendo assim, Portugal, 6 anos antes de chegar ao Brasil, adquiria as terras que seriam as terras do Brasil. E aí a grande pergunta: Portugal fez isso por acaso? Portugal fez isso porque sabia da existência dessas terras? Vamos discutir essas questões um pouco mais para frente, quando começarmos a trabalhar exatamente o primeiro conteúdo da história do Brasil, que é o chamado período do Brasil pré-colonial. Um grande abraço, apertado e afetuoso, e até o nosso próximo encontro.